igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento. Desafia que eu quero ver. Eu sou mais que vencedor. Olá, povo querido, abençoado do nosso Deus, a santa paz do Senhor Jesus a todos, ao Brasil, ao mundo. Nós nos preparamos para uma semana abençoada, um domingo diferente dos que já tivemos. E olha que o último domingo foi extraordinário. Milhares e milhares de pessoas abençoadas e ainda estão sendo abençoadas. E milagres que marcaram, para sempre. Como de uma jovem que estava decidida a suicidar-se, a dar cabo da própria vida, uma menina. E se cortava toda. Na verdade, um espírito mau atuando na vida dela. E se apresenta depois de uma profecia, de uma oração, de uma intercessão, restaurada pelo poder de Deus no último domingo. Uma criança que chegou febria, 15 dias já, com uma febre insuportável, sentia-se de longe o calor do corpo da criança. E isso desesperou os pais. Eu disse, daqui a meia hora não haverá mais. E aquela criança, então, estava com 36 no final das contas. 40 graus para 36 em meia hora. Nenhum medicamento conseguiu baixar a febre. Tem muitas coisas que não se explicam, inclusive em diversas áreas de uma pessoa. A sociedade não entende, a ciência não explica, e a vítima, ela convive com aquilo. Tem gente agora acompanhando que está convivendo com um problema. E há quem diga o seguinte: você vai conviver com isso. Aliás, autoridades no assunto às vezes. Na verdade, quem decide a nossa vida é Deus. É a quem devemos agradar, servir, confiar. E por isso nos preparamos para o próximo domingo, que vai ser a Santa Ceia mais abençoada de todas que já tivemos. A reunião vai começar às 9 da manhã até às 11. E teremos 12 orações, na verdade 14, Porque 12 bispos, ao lado de suas respectivas esposas, estarão de joelhos ali no altar, juntamente conosco, a bispa Francileia e eu. E nós vamos orar para mudanças na sua vida, transformações na sua vida. Na verdade, vai ser o domingo da transformação, da água para o vinho. Vai ser o grande domingo da transformação da Santa Ceia, porque a Santa Ceia é servido o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus. Então, 9 da manhã, vai ser de 9 às 11 da manhã. Vai ser grande demais, vai ser forte demais. Nós vamos fazer uma oração muito especial por todos os dizimistas da obra do Senhor. Portanto, você vai estar conosco. Nós já temos uma multidão que assistiu à reunião de domingo, só no YouTube mais de 100 mil pessoas, Instagram, uma multidão também, enfim.
pessoas que estão testemunhando o poder de Deus. É claro que alguns não se agradam, não é verdade? Daqui a pouco eu vou contar uma historinha para você. Eu vou orar agora, nós vamos orar. Passei aqui para a gente orar um pouco, né? Prepara o seu coração. Pai querido e maravilhoso Senhor dos exércitos, nós entramos na Tua presença em oração, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos a infinita misericórdia do Senhor sobre todos nós, perdão dos pecados, um coração novo, um coração cheio do Teu Espírito, da Tua presença. Há pessoas que não dormiram, Senhor, pessoas que passaram a noite em claro por causa de um incômodo, uma situação que remédios como antibióticos e analgésicos não conseguiram resolver. Talvez essa criatura nem saiba, nem mesmo os seus médicos saibam. Mas a ordem é espiritual, a origem do problema. O Senhor cura aquilo que é da carne, aquilo que é do espírito. O Senhor é o único que pode todas as coisas. Eu oro para que essa criatura seja curada agora. O que está com os rins paralisados, o que está com o coração inchado, cansado, gordura no fígado, não consegue digerir mais o alimento, problemas no intestino, no estômago. A mulher que tem cisto, policisto, hemorragia, inflamação, problemas no ovário, no útero. O homem que tem câncer de próstata, impotência, uma infecção. A criatura que tem dores insuportáveis na cabeça, enxaqueca, coágulo no cérebro, tumor. A visão turva, os olhos doem, tímpanos obstruídos, pessoas que têm problemas crônicos na saúde, no pâncreas, no baço. Meu Pai, restaura a saúde, a fé, a esperança. Tira, Senhor, as dores, o sofrimento. Tira, Senhor, esse opróbrio, essa vergonha dos problemas financeiros, econômicos, dívidas impagáveis, humilhações, portas fechadas, Pai, tudo dando errado na vida dessa pessoa. Tira esse fardo, este peso e liberta, transforma, restaura a vida dela. Traga de volta do coma a criatura que está desacordada lá, Senhor, entubada. E essa mãezinha desesperada, o pai, ou o filho que tem um pai entubado, doente, a mãe na UTI, a criatura que sofreu um acidente, Senhor. Meu Deus, há pessoas precisando ser tocadas agora. Envolva-as no teu poder e tira o sofrimento. Tira o mal da vida dela, afasta esse espírito maligno. Senhor, toca na vida financeira, prospera. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas sobre essa criatura. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, os patrocinadores da obra, os que investem na obra, Pai, os dos 7.000 que não se dobram. Pai, consagra esta água e quem beber receba vida. Abençoa os bispos, as pastoras, os pastores, as missionários, os obreiros, os funcionários. Abençoa aqueles que precisam, Senhor, de uma cura. Filhinhos doentes,
Abençoa aqueles que precisam de um conforto, um consolo. Tem misericórdia, Pai. Cuida do teu povo, da tua obra, da tua igreja. Seja nosso juiz, advogado, médico. Seja o nosso rei, o nosso presidente. Meu Deus, toca agora, Pai. Toca na tua obra com a tua mão. Muda, vira a chave, o ciclo. Prospera a tua igreja, Senhor. Meu Deus, tira o peso, o fardo das decisões injustas do judiciário contra a tua obra. Repreenda, afasta da tua igreja, dos caminhos da tua obra, os que cometem fraudes. Aqueles que trabalham contra o teu reino. Os que mentem na justiça, os que enganam, os que falsificam para tirar proveito. Pai, cuida de nós, Senhor. Eu te peço. E abençoa o nosso dia, o dia dessa criatura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba d'água abençoada. Muito bem. Estou com a Bíblia aberta em João, no livro de João. No capítulo 3. Quando você liga para cá, e deixa aqui o seu pedido, deixa a sua doação também, a sua participação. Domingo vai ser especial, vai ser diferente de tudo, tá? Domingo vai ser muito abençoado. A Santa Ceia vai começar às 9 ali, a ministração, né? Vai até às 11. Nós vamos fazer basicamente de clamor pela transformação da água para o vinho na sua vida, na vida de todos nós. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para você alguns testemunhos aqui, alguns milagres. Curado de quê no cérebro? Derrame no cérebro. Derrame no cérebro. Senhor, Daqui a pelo chat pouquinho. ao vivo. Deixa eu ler aqui uma palavra, então. Evangelho de João, no capítulo 3. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Esse moço era uma grande autoridade, era renomado, né? Conhecido, respeitado, era um príncipe, na verdade, uma espécie de ministro, né? Do Supremo, né? Da Corte Suprema. Tá? E ele formava um colegiado, ele formava um grupo, né? Que decidia a vida daquela população e daquela província. E é claro que não foi em vão que ele começou a observar a conduta, né? A missão, o trabalho de Jesus, como nós somos vigiados e policiados e investigados dia e noite. Eu já sou investigado assim há décadas, Talvez você diga, mas eu não sabia disso, porque o senhor está pregando a palavra com liberdade. É relativa à liberdade. E as conclusões desses que investigam é que esta obra verdadeiramente ela é dirigida por Deus. Por isso não se manifestam. Os que investigam, eles só se manifestam quando detectam alguma irregularidade ou farsa, ou qualquer tipo de crime. Do contrário, não se manifestam. Eles não estão para ajudar a obra, não. Eles querem encontrar uma brecha,
uma deficiência, um problema. Mas todos que pregam a palavra são investigados. Principalmente se procuramos agradar a Deus unicamente. Porque esses tais, eles gostam de ser bajulados, agradados. Eles gostariam que nós os servíssemos, uma espécie de escravos deles, sei lá. Sempre foi assim, tá? E Jesus, ele tinha uma missão, né? E ele priorizava o agradar a Deus, ao Pai. Jesus era bem desagradável para parte da sociedade. Bem desagradável. Falavam muito mal dele, muito mal. Diziam que ele era arrogante, que ele era ladrão, tá? Que ele era charlatão, que ele queria ser Deus. Imagina a internet nos dias de Jesus. Imagina a internet nos dias de Jesus e os comentários na internet daquele milagre da jovem possessa, endemoniada, cuja mãe era grega de origem sirofinícia. Imagina as manchetes dos jornais, se fosse hoje. Tá vendo? Ele diz que é filho de Deus, ele diz que é o Salvador, que é o Messias, ele diz que faz milagre, que é do povo, e ele chamou ela de cachorrinha. Tá vendo? Ele ofendeu os fariseus, os chamando de hipócritas. Logo, um povo que se resguarda e se separa, tá? E se purifica de toda a imundícia. O fariseu, ele tinha um ritual, da hora que ele levantava até a hora de se deitar, até o jeito de sentar, de comer. O fariseu, tanto é que quando Jesus comeu com a mão e os discípulos, eles reagiram. Quando os discípulos entraram numa plantação e colheram espigas para comer, reagiram. Se não lavava as mãos, reagiam. Tudo eles reagiam. Se trabalhava no sábado, reagiam, sempre de forma negativa. Então Jesus não tinha sossego na época. Imagina se fosse hoje. Não posso tirar o pão dos filhos, lançar os cachorrinhos. Imagina a reação dos fariseus, Jesus entrando em Cafarnaum, uma província pagã, e ainda curando o empregado de um centurião e ainda fazendo um elogio. Nem entre os fariseus achei fé como essa, nem em Israel achei fé. Eu imagino a internet, ia cair a internet. Imagina. Se ele expulsava os demônios, era pelo maioral dos demônios. Porque tinha um demônio chefe nele. Ou seja, Jesus, na opinião dos fariseus, Jesus era o maior macumbeiro que existia. Exatamente. Tanto é que ele chamava a igreja de Jesus de a seita dos nazarenos. Assim era, sem internet, sem mídia. Nós somos pequenos, nós somos luz, só que nós somos uma chamazinha bem minúscula em relação à grande luz que o Senhor Jesus é, né? E sempre foi. E, aliás, o profeta Isaías já falou tudo que ia acontecer, né? Então, ele calava, com a conduta dele, com a forma dele agir, calava a boca dos poderosos. Hoje, certamente, quebraria a internet. Certamente. Mas qual era a pauta dele? Ele pautava sempre o agradar a Deus, servir a Deus. Por quê? Porque eu e você passamos muito tempo tentando agradar pessoas,
Porque, na verdade, todos nós queremos agradar a todos. Não conseguimos. E quando nos esforçamos demais para agradar as pessoas, desagradamos a nós mesmos e, o pior, a Deus. Então, este homem, ele era uma autoridade notável, o Nicodemos, tá? Ele era um dos principais dos judeus. Ele era um ministro do STF, da época. E ele disse para Jesus assim, com palavras elogiosas, né? Sabemos, quer dizer, nós da corte, né, o colegiado, nós da corte concluímos. Esse sabemos aí, quer dizer, concluímos, depois de uma investigação, tá? Depois de um levantamento, nós fomos ver lá o seu imposto de renda, estava em dia. Inclusive, o senhor pediu para o Pedro pescar lá um peixe, tirou o dinheiro da boca do peixe e pagou. O senhor está fazendo tudo direitinho. E os sinais, os milagres, ninguém faz isso que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Isso aí é no mínimo para o pastor, ou o bispo, ou o apóstolo, se filiar no partido do sujeito e começar a fazer campanha para ele, passar a ser, né, o tipo um cabo eleitoral, né, que é isso que eles querem que sejamos. E quando recusamos, somos perseguidos, maltratados, enfim, tratados de forma diferente, né? O tratamento do governo conosco não é o mesmo com outros, não. Não, ninguém respeita leis e esse negócio de igualdade. Aliás, nem igualdade racial, né? Os que presidem essas instituições, tá? Que teoricamente teriam que lutar pela igualdade racial e defender minorias, tá? E direitos humanos, são os primeiros a demonstrarem sinais de racismo, tá? De preconceito. É só você olhar lá quem é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e Igualdade Racial. E quem o nomeou? Quem o nomeou foi o que falou, mesmo que falou que um negro sem dente não pode representar a imagem do Brasil lá fora. E o Brasil é conhecido por causa da imagem de um negro chamado Pelé. Então, ou você põe tapete para essa raça, ou eles vão tratar mal você. Aí o Nicodemos vai de noite e bajula e tenta a massagear o ego, entre aspas, né? Enfim, faz de tudo para ver se Jesus profere palavras agradáveis. Olha, eu vou lá visitar o Congresso, vou lá visitar o Palácio, vou lá visitar a corte, tá? Enfim, você está salvo porque você reconheceu que eu vim da parte de Deus. Não, Jesus falou para ele assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não é suficiente reconhecer que Jesus que Jesus faz, que Jesus veio da parte de Deus. Não é suficiente você reconhecer que a obra é de Deus, que aqui se faz a vontade de Deus, depois de ter investigado, não. É necessário você se converter. Eu falei isso para uma autoridade, inclusive eu sou amigo dessa autoridade. Eu não sei se ele é meu amigo, ele demonstra gostar de mim, inclusive ele está sendo massacrado. Eu acho que ninguém teve a coragem, a maioria só põe tapete, bajula e não sei o quê, papapá. Eu vejo isso, inclusive os sacerdotes. E eu falei a verdade para ele sobre o vocabulário, sobre a conduta. Falei a verdade para ele.
E ele disse, ninguém me falou isso. Eu falei, então, porque eles querem te agradar e eu quero te ajudar, salvar sua alma. Ele ouviu isso de mim. Então, vocês devem saber de quem que eu estou falando. Acontece que se você agradar a homens ou se esforçar demais para agradar pessoas, você não vai agradar a Deus e nem a si próprio. Tá? E Jesus disse isso a Nicodemos. Nicodemos falou, nós sabemos, ou seja, sabemos, a corte chegou à conclusão de que o Senhor é enviado de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Isso não é bom? É ótimo. Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque domingo, por exemplo, eu mostrei uma família cuja mãe andava desesperada e nos procurou na época. A filha se cortava, uma jovem, e queria morrer, se matar. Ela queria se matar. Né? E é claro que era espiritual. E ela tem 20 anos de idade. E agora já é uma empresária, já tem uma loja, vai prosperar, né? E quer viver, está feliz porque Deus está na vida dela. E eu coloquei meu ministério em jogo, entre aspas. Eu vi o desespero daquela mãe. Aliás, eu nem lembrava mais, se ela não tivesse refrescado a minha memória, né, dos dizeres, das palavras proferidas. Eu disse, se ela se cortar, Deus corta da terra o meu ministério. E a menina se libertou. E aí teve o jovem, e aí tivemos pessoas com câncer, tá? Num estado avançado também curadas. E os que assistiam à reunião para tentar achar alguma falha, algum erro, e aí decidiram que disciplinar ou corrigir alguém que está escandalizando no meio do culto, gritando com palavras agressivas, chamar até de forma educada e tentar acalmá-lo e tirar o crachá de uma pessoa que está naquele momento ali exaltada, porque foi chamada para ajudar, para atender, para consolar, para socorrer pessoas, e está dando mau testemunho e demonstrando destempero, descontrole, né? Aí é um erro, na opinião desses hipócritas endemoniados, filhos de Satanás, é o que vocês são. E eu não ponho tapete para vocês, não. E também não me esforço para agradar vocês, não. Eu agrado a Deus, aí ele liberta a menina que ia se matar dos demônios, cura a criança que estava com febre há 15 dias, 40 graus, quase queimando o cérebro, causando uma lesão, cura cancerosa, ressuscita mortos, como o menino que estava, o jogador de futebol que estava com morte cerebral, e abençoa uma multidão prosperando, abrindo portas. Mas eu não me esforço para agradar vocês, não. Primeiro que ninguém consegue agradar vocês, porque vocês são mercenários, bandidos, e fazem isso para ganhar dinheiro. E eu não perco tempo com vocês, não. Não. Que falam mal da obra, que reputa isso, uma disciplina, como uma coisa errada, dizem que é arrogância. Imagina se vocês vivessem no tempo de Jesus e ouvissem ele falar, não vou tirar o pão dos filhos e lançar um cachorrinho. Imagina. Aí, Nicodemos achava que Jesus ia abraçá-lo e dizer, obrigado, ministro, obrigado, deputado, obrigado, senador. Não. Jesus disse, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só que pancada. Aí Nicodemos pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez?
Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, o fato de você ser ministro, ou ser do conselho, ser uma autoridade renomada e reconhecer que eu vim de Deus, isso aí não salva a sua vida. Você tem que mudar conduta, comportamento, pensamento, sentimento. Você tem que se converter para você ver o reino de Deus. Não adianta você reconhecer. Até porque não é difícil reconhecer que alguém é de Deus se ele fala que o câncer vai desaparecer e desaparece. Não sendo médico, nem o médico consegue fazer isso. Você já viu algum médico falar, vai desaparecer o câncer e desaparecer? Não. Mas você já me ouviu falando isso aí e desaparecer. Desafia. Dá parte de mim lá para eu provar isso aí para você. Que eu vou colocar agora uma enquete aqui. Aliás, liga para cá agora e fala comigo. Fala comigo aqui no ar. Se eu disse, vai acontecer isso na sua vida e aconteceu. Liga para cá e testemunha isso. Então, é difícil reconhecer que alguém vem da parte de Deus, alguém que não é absolutamente nada, alguém que é desprovido de todos os recursos, que é o meu caso, e vim da sarjeta mesmo, do opróbrio, da vergonha, da humilhação, da lama, do pó. É difícil reconhecer que Deus está na minha vida? Ou você acha que eu tenho poderes mágicos para falar e a coisa acontecer? Eu falo, vai chover e chove. Você quer prova disso aí? Quer prova disso aí? Eu tenho. Vai fazer sol e faz. Vai viver e vive. Ou você conhece alguém que ora por alguém que está morto, com morte cerebral constatada? A morte cerebral já permite até doar os órgãos. Você conhece alguém que tem coragem de fazer isso aí? Eu orei publicamente por alguém com morte cerebral. Eu comentei antes dele sair do coma. Comentei na reunião. Falei, aguarde porque vai vir uma bomba aí. Está gravado também isso aí. E o moço está andando lá. Vocês viram ele dando um pontapé inicial lá no jogo entre Atlético Paranaense e Botafogo de Ribeirão. Então, eu quero pessoas testemunhando. Eu vou mostrar para você o que Deus faz. Os testemunhos estão chegando já para os bispos. Eu vou contar rapidamente uma historinha para você de um senhor muito correto. Um senhor já, uma certa idade, tinha um rapaz, um filho. E eles tinham um burro. Um burro estimado. Era quase um membro da família, o burro. Tanto que eles gostavam do burro. E o pai falou para o filho, filho, vamos ao mercado. Era longe. Falou, vamos, pai, mas vamos levar o burro. E aí veio uma preocupação. A vizinhança e todo mundo sabia que aquele burro era especial, era estimado. E ele falou, filho, vamos puxando o burro. E eles foram puxando o burro pelo caminho. Aí tinha um ancião, um senhor assim, certa idade, falou, que coisa ridícula. Burro não foi feito para ser puxado, foi feito para ser montado. Aí aquele senhor parou e falou, é mesmo, meu filho? Poxa, ele não gostou da gente estar puxando o burro. Aí ele botou o filho, sobe no burro, filho. É normal, o filho subiu no burro. E ele foi puxando o menino no burro. Aí tinha umas senhoras na frente, elas... Que coisa feia, moleque mimado, rapaz mimado, estragando a vida do moleque. O pai já com certa idade a pé e o mimado em cima do burro. Aí ele falou, desce do burro, filho. Aí ele montou. E foram embora. Aí tinha mais um grupo na frente. E o menino cansado, suado. Aí o outro grupo começou a dar uma risada e falou, pai desnaturado, que pai covarde. O filho quase desmaiando e o pai em cima do burro.
Aí o pai não sabia mais o que fazer, falou, sobe aqui, filho, vamos comigo no burro. Aí mais na frente um grupo olhou, que vergonha, que covardia, maus tratos a um animal, 2 adultos em cima de um burro. Aí o moço, muito bonzinho, falou, vamos descer, filho. Aí sentaram assim, começaram a pensar o que fazer para agradar as pessoas, diferentes grupos, diferentes pessoas naquela jornada, naquela caminhada. Não tinha conseguido agradar ninguém. Aí o menino falou, o que nós vamos fazer, pai? Ele falou, filho, eu já decidi, vamos cortar 2 varas e eu e você vamos botar por baixo do burro, amarrar, vamos carregar o burro. E assim fizeram. Mas o burro não é um animal que não suporta, mesmo sendo adestrado, você nunca viu um burro ser carregado, você nunca vai ver. O burro reagiu. Eles iam passando em cima de uma ponte, o burro deu um coice no menino, no jovem, no rapaz. Se soltou, caiu lá embaixo na ponte e morreu. Aí o moço, triste ali, o filho também triste. Eu falei, por que, pai, aconteceu isso? Era tão estimada. Ele falou, filho, nós tentamos agradar todos, você percebeu? Tudo que falava, a gente tentava se adaptar. Né? Um reclamou que o burro estava sendo puxado e foi feito para carregar, para ser montado. Vamos agradar esse velho. Né? E aí você sobe, o outro falou que você era mimada, as senhoras. E assim foi. Subimos os 2, eram maus tratos. Se a gente tivesse agido de forma a agradar-nos a nós, ou fazer aquilo que é certo, o burro estaria vivo conosco, né? E nós estaríamos felizes. Então, na vida, você nunca vai conseguir agradar. Você pode agradar hoje. Quem eu agradei no passado, eu já não agrado mais no presente, eu não consigo. Não é que eu não queira agradar, é que eu não consigo. E quem eu não agradava, eu consigo agradar hoje. Mas amanhã vai estar insatisfeito comigo. Porque o ser humano, ele só consegue se agradar de você se você se tornar escravo, servidor dele e satisfazer todos os seus caprichos. Sua mulher nunca vai conseguir lhe agradar totalmente, nem você a ela. Nem você aos filhos, nem os filhos a você. Então eu e você não fomos feitos para agradar pessoas. Nós fomos feitos para fazer o que é certo e agradarmos a Deus. E aí sim Deus coloca cada coisa e cada um no seu devido lugar. Eu pautei de uns anos para cá, e quem me conhece já sabe disso, né? Eu já não fui muito mesmo a vida inteira, o Bispo Jorge me conhece desde menino, desde os 17 anos de idade. E ele sabe que de todos os obreiros que tinham lá, o único que não se preocupava muito em agradar a todos era eu. Ele sabe muito bem disso. Muito bem disso. E consegui boas amizades mesmo assim, inclusive com ele. Exatamente. Com a família dele, o pai dele me amava. Não é verdade? Verdade, sim, senhor. É? Então, com o tempo, esses que hoje me odeiam, que falam mal de mim, eventualmente aparecem ali, ó. Eles vão entender que o meu caminho, tá? A minha conduta, a maneira de eu agir era correta, demora às vezes. O meu povo é assim. É só você perceber que quem não gostava de mim hoje me defende com a vida. Com a vida. Só que alguns não suportam. Porque são demasiadamente egocêntricos, egoístas, presunçosos. E outros são maldosos, malignos. Usados pelos espíritos maus. Então não pense que eu vou querer agradar os senhores. Não. Eu não fui chamado para te agradar, eu fui chamado para te ajudar. Eu não fui chamado
para passar a mão na sua ferida, mas para te curar em Cristo Jesus. Eu não fui chamado para te levar para minha casa, mas para salvar você em Cristo Jesus. Então, ninguém consegue agradar as pessoas. Ninguém. Isso em todos os segmentos. Você sabe, apóstolo, que Jesus estava preocupado com a alma de Nicodemos. Senão ele não falaria aquilo para ele. Você tem que nascer de novo, porque do jeito que você está, você não vai entrar no reino dos céus. Mas pelo o que Nicodemos apresentou, normalmente, naturalmente, o ego da pessoa, ele infla, e ela, puxa, que ministro, que autoridade política, né? A mesma coisa são as autoridades em relação a nós. Eles querem ser bajulados. Eles querem que demonstremos medo deles. Não, respeitar é uma coisa, ter medo, só se eu fosse bandido para ter medo deles, fora da lei. E eu não sou. E esses tais que falam mal de mim, você acha que eu vou bajular essa raça para falar bem de mim? Primeiro que eu não preciso que eles falem bem de mim. Porque o que vai depor a meu favor é o que eu produzi. Porque uma árvore que não produz não serve para nada. Nem para enfeitar jardim. E não adianta. Em qualquer segmento é assim. Você pode ver isso no futebol. Carrega um técnico nos ombros, nas costas, quando ele é campeão. Na primeira derrota, já fazem cara feia. Na segunda, na terceira, as pessoas não analisam uma coisa do jeito que é. As pessoas não julgam com um justo juiz, não. Elas julgam segundo a vaidade, segundo o interesse delas próprios, tá? E muitas das vezes, elas julgam sem saber o que estão fazendo. Então, não queira agradar pessoas. Agrade a Deus. Se você conseguir agradar as pessoas, ótimo. Se não conseguir, continue agradando a Deus, porque é dele que vem todas as coisas. Aliás, o apóstolo Paulo e demais que faziam a obra, em algum momento, disseram o seguinte: mais importa agradar a Deus do que aos homens. O próprio Pedro falou isso aí também. Não é verdade, filho? Então pronto. Ah, mas se o senhor não fizer isso, eu recebo, o Bisói deve ter ouvido isso, desses que nos cercam, algumas autoridades que são simpáticos à obra e a nós, nos aconselham dia e noite a bajular esses tais. Exatamente. Toda hora. Eu poderia dar nomes aqui, mas seria antiético, seria, sei lá, não acho... Fala para o apóstolo tá? falar assim. Exatamente. Faz comentário. Não, falaram comigo mesmo, né? O senhor tem que fazer um aceno para fulano. Mas por que fazer um aceno? Não, porque a gente pode precisar dele. Pode precisar? Eu sei que eu preciso e precisarei eternamente de Deus. E se não fosse ele, eu estaria acabado. Porque aqueles que diziam ser meus amigos e estar a favor da obra já não estão mais. E se eu não servi-los, tá? Eu sei porque a gente lida com muitas autoridades, tá? Enquanto nós servimos de cabo eleitoral deles, produzimos para a vida deles, proporcionamos conforto, servimos. É isso. Mas do contrário, quando eu era transferido para uma igreja, isso muitos anos atrás, eu era subordinado a homens, e eu chegava e vinha um auxiliar, um pastor, um obreiro, nem me conhecia ainda direito.
e dizia: pastor, eu já vi que o senhor é diferente do pastor que estava aqui. E aí começava. Aqueles ali inspiravam maiores cuidados. Quando eu era recebido por alguém, bem-vindo, pastor ou bispo, que Deus abençoe o senhor aqui. Nessa jornada estamos aqui à disposição. Ponto. O outro falava: vou te mostrar a cidade, eu vou mostrar para o senhor também quem são os traíras aqui, hein, nessa igreja. Ele é o chefe das traíras, da toca da traíra. É isso mesmo. Quando você chega no estado, aí vem um pastor, quem andava com fulano aqui, ele nunca deu valor não, sabe, o bispo, o pastor? E cuidado, hein, cuidado com fulano, com cicrano. Esse é o traíra, é chamado trairão. Esse é o que vai entregar você para o apóstolo depois. Pode ter certeza, o telefone vai tocar. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas isso aí não é coisa para o senhor falar só. Não, comigo não existe isso, não. Não existe isso. Tinha um desses demoniados falando mal de mim por causa do episódio aqui. Aí as pessoas comentando, né? Você sabe qual o problema? É que o apóstolo é transparente, ele fala o que sente. Vou continuar falando o que eu sinto. Vê se eu chamei o obreiro no final da reunião. Vê se eu chamo os funcionários depois, em particular. Negativo. Está errado, está certo. Ah, mas eu não gosto. Cuide da sua vida, então. Cuide da sua vida, é simples. Eu cuido da minha. E Deus vai usar quem ele achar que está certo. Amém? É desse jeito. Então, basicamente é isso. Basicamente, tá? E eu vou chamar aqui uma música bonita, né? Eu gosto muito daquela música lá, né? Se alguém me perguntou se está tudo bem, não está tudo bem, o nome da música é isso? Eu estou bem? Obrigado. Eu estou bem. Você tem aí, diretor? Tem? Pede para rodar lá, então. Levanta o som aí. Eu vou oferecer essa música para um amigo, o Ivo Cassol e a dona Ivone, lá de Rondônia. Ivo, Deus abençoe, meu amigo. Vamos em frente. Estão me perguntando se eu tô bem e como andam as coisas por aqui. Sinceramente, pai, não responde ninguém. Na realidade tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quando está difícil pra poder lutar. E passa um filme aqui, das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é ele quem me faz resistir.
Graças a Deus, você ouviu a palavra de Deus, importa agradar a Deus. E aí ele te atende, te responde, te ouve, é dele que vem o seu socorro. Uma das pessoas mais queridas por Deus na história da humanidade foi chamado, inclusive, homem segundo o coração de Deus. Ele não conseguiu agradar nem os filhos. O Davi. Nem os filhos. Um deles tramava tirar a vida dele, o Absalão. Criou um exército para lutar contra o pai, queria tirar a vida do pai. E Davi o amava. O outro, que foi tão abençoado e foi o mais sábio que a terra já viu, foi convocado para uma reunião nos últimos dias de Davi, nas últimas horas, esperando Davi abrir o testamento, entregar-lhe a herança. Ele falou, seja homem, falou para ele. Davi estava morrendo, chamou Salomão e falou, seja homem. Ser homem. Seja homem, meu filho. Isso é uma repreensão, sabia, né? Você falou para o seu filho, seja homem, rapaz. Olha lá. Ser homem. Guarda os preceitos do Senhor, para que você... Olha só, o Salomão esperava, meu pai prosperou muito, meu pai vai passar para mim tantas cabeças de gado, vai passar para mim fazenda tal, a indústria... guarda o que Deus te... Observa o que eu fiz até hoje, guarda os preceitos do Senhor, os mandamentos, para você prosperar em tudo, ou seja... Você não vai receber o que eu conquistei. Você vai ter que prosperar por si só. Você vai ter que prosperar. E o sujeito guardou e se tornou mais próspero que a terra já viu. É assim, rapaz. A vida é assim. Você quer bajular seus filhos? Quer passar a mão na cabecinha? Você trabalhar não, meu filhinho. Não. Então cria um preguiçoso, um malandro dentro de casa. Põe para trabalhar, põe para ralar. Põe o filho para ralar mesmo, ralar. Põe para ralar. E aí você vai ver um homem bem-sucedido. Bajula. E quando você partir, você vai ver que... Você não vai ver, né? Mas ele vai sofrer e vai amaldiçoar você. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vamos lá, filho. Vamos mostrar milagre. A paz, apóstolo, e também a paz a você que está nos acompanhando. Coloca na tela pra gente a mensagem do Marcos Paiva. Olha só, apóstolo, ele diz assim: Valdemiro, sabe por que eu acredito nas suas palavras? Porque a minha família é fruto da sua fé. E olha só, apóstolo, o meu filho mais novo teve um derrame cerebral e o médico deu como morto. E eu pedi para o seu Deus curar ele, e hoje ele é perfeito. Glória a Deus. Como Deus, né, é perfeito. Você está vendo? Imagina se eu for me preocupar com o que falam e pensam de mim. Isso, minoria, uma meia dúzia de bandidos, de ignorantes, porque não olham os frutos e não procuram as coisas corretas da vida certas. Isso é gente que se incomoda com a verdade. Olha só quantos depõem a meu favor, que é a favor da obra, né? Eu tenho frutos. E olha só, olha esse pai aí. Vai lá falar para esse pai que o Valdemiro está errado na sua linha de raciocínio, na sua conduta, no seu trabalho. Vai falar para ele, para esse pai que viu o filho sair da morte para a vida. O próximo, por favor. Apóstolo, olha só, a Verônica acabou de mandar mensagem para a gente, assim que o senhor orava, e olha o resultado da oração. Acabou de estourar um tumor que estava no meu pescoço. Apóstolo, estava com a cirurgia marcada. Eu disse para Jesus, pela fé desse homem, se a palavra dele é verdade, me cura. E estourou na hora. Jesus me curou. Glória a Deus por isso. Você sabe que essa quadrilhazinha que tem no país, que entra nessa terra sem lei, que é a internet, para tentar denegrir os outros, eles estão gravando isso aqui. E eles estão ouvindo isso aí, eles não vão repercutir isso aí. Eles vão repercutir falando que eu chamei eles de bandido, e chamo de novo, é bandido mesmo. Bandido para mim é isso aí.
Bandido não é só quem assalta, põe arma, é quem tenta minar, jogar a sociedade contra. Isso é bandido, isso é mau caratismo. Isso é que vocês são mau caráter, vocês são escória mesmo, lixo do mundo, porque tentam envenenar e semear o ódio. Vocês que falam mal da obra de Deus, tentam denegrir. A obra não precisa de vocês, nem eu preciso de Deus. E isso aí, eu tenho que ter fruto. E não fruto para vocês, fruto para quem quer. É para quem quer. Eu sou na linha do João Batista, raça de víboras. O machado está posto ao pé da árvore. Deu fruto, limpa. Para produzir mais. Não deu, corta e lança no fogo. Vocês são árvores infrutíferas que têm que ser queimados. Continua, por favor. Direto do nosso WhatsApp agora, a dona Mercedes mandou a mensagem dela e ela diz assim: bom dia, apóstolo, do meu coração. Sou a Mercedes aqui do Mato Grosso. Sei que a obra de Deus necessita de recursos e por isso não enviei apenas 200, mas enviei 4.180. Essa obra é muito importante para o mundo inteiro. Te amo, apóstolo. Ai, que bênção. E tem o comprovante dela. Deve ser uma fazendeira lá do Mato Grosso, né? Glória a Deus, hein? Aqui está o comprovante, apóstolo. Abençoada a Mercedes, olha lá. 4.000, olha só o comprovante aí. Morra de inveja, você que fala mal da obra. Aí, você fica aí, ó, tentando arrecadar 200 conto no seu canal falando besteira, né? Falando abobrinha. Por que você não exalta a obra de Deus, não mostra os milagres? Olha o que a Mercedes fez. Vai lá perguntar para ela por que ela fez isso. Ela tem a marca do poder de Deus na vida dela, né? É isso. Próximo, por favor. Tem mais, filha? Sim, senhor apóstolo. A Rose Rubineia diz assim, coloca na tela pra gente a mensagem, por gentileza. Apóstolo, sou aqui de Manaus. O meu neto nasceu com um defeito na córnea do olho direito e ele tem 5 anos que estava com a visão do olho direito. E ele está chorando aqui agora porque disse que está enxergando tudo. Você está um pouco nervoso. Sim, senhor apóstolo. Apóstolo, sou aqui de Manaus. Meu neto nasceu com um defeito na córnea do olho direito. Ela tem 5 anos, estava com 20% da visão. Sim, senhor. Você pulou essa parte. Sim, senhor, pois é. Tá? Pulei uma linha, apóstolo, perdão. Então, can I speak slow, please? Sim, senhor. Quer falar mais devagar, Mais devagar, sim, senhor. Diz assim a Rose Rubineia. Apóstolo, sou aqui de Manaus. O meu neto nasceu com um defeito na córnea do olho direito. E ela tem 5 anos. E estava com 20% da visão do olho direito. E ela está enxergando. Aliás, e ela está chorando aqui agora, porque disse que está enxergando tudo. Eita Deus, tá vendo? Fica calmo, bispo. Sim, Aí, senhora, você sabe, sobra pra mim, né? Com certeza. Não, o Ademir lá, com esse povo tudo nervoso. O Ademir é um lixo. Sim, senhor. Eu não sou tão ruim assim também. Você também Sim, acha que eu sou um lixo, não, né? Não, senhor. Não, senhor. Lembrei do bispo Roberto. O bispo Roberto é uma benção. Aí o bispo Roberto sempre ia pescar com a gente, né? Eu e ele, bispo França. Ô bispo, você acha que eu sou burro? Ele, sim, senhor. Não, senhor. É o costume, apóstolo. É o costume. É isso mesmo. Uma vez ninguém aguentou. Ô bispo, andava pescando no barco lá no Francileia 1. Né? Eu falei, ô bispo, o senhor quase me furou com um anzol, né, do gigue. Sim, senhor. Mas você queria fazer isso? Sim, senhor. Não, senhor. Sim, senhor, não, senhor. Nem sei mais. Bispo Roberto, Deus abençoe o senhor, bispo. Está lá na Bahia, né? Eu vou lá fazer uma imposição de mãos gigantesca. Deus abençoe a pastora Fabiana. Fabiana, né? E o Robertinho é a cara dele, né? Exato, a cópia dele. A cópia dele, Robertinho, a miniatura, né? É exatamente. Eu acho que ele fala também, sim, senhor. Vamos, sim, senhor. Mas vamos em frente, então. Rapaz, quanto milagre, né, rapaz? Que coisa boa. Eu tenho essa linha de pensamento, sabe? Se eu puder agradar, é legal. Mas a gente não consegue, né? Você começa puxando o burro e termina carregando o burro e não agrada ninguém. Se você puxar o burro, você é burro, porque o burro foi feito para montar. Se você carrega o burro, você é mais
Mais burro ainda, que o burro pode andar. É difícil, esse mundo é muito difícil, né? Hein? Você acaba virando um burro se você começar a querer. Se começar a dar ouvido, né, apóstolo? Hein? É. Esse dia mandaram uma imagem para mim de um rato com um bujão de gás no molinete, no anzol, um monte de burro debaixo. Aí eu falei, como é que eu vou interpretar um negócio desse? Eu pensei assim, será que tem algum rato tentando pescar burros com um bujão de gás? Eu pensei, né? Aí depois me explicaram o que é. Aí eu acabei entendendo. Eu também não sou muito esperto para essas coisas, não. Falaram para mim, não, porque o povo passou o tempo todo cozinhando a lenha. Aí vai chegando perto das eleições, vamos dar gás pro povo, tipo compra de voto legalizado, né? Mas vamos em frente. Apóstolo, olha só, tem mais pessoas sendo abençoadas, que é o caso da Vanessa, acabou de ocorrer dentro da casa dela. Olha só, meu filho nasceu com as pernas e os pés tortos, e por isso não conseguia caminhar direito. Só que agora na oração, ele vendo comigo, ficou de pé, e as pernas estão normais, está até correndo. E ela termina dizendo, apóstolo, Jesus Cristo. Que maravilha, rapaz. A coisa é impactante, né, rapaz? Deixa eu falar com você. Traz aí, filho. As pessoas de bem, as pessoas que amam a Deus, que gostam de Deus, que gostam das coisas certas, elas se deliciam com esse programa, com esse trabalho, com essa obra. Por isso que, você sabe que eu estava observando um dos críticos, eu diria, crítico não, perseguidores, estava falando mal de mim por causa da reunião de domingo. Ele, talvez de forma inconsciente, ele falou assim, você viu o que o Valdemiro fez? Na frente de 40 mil pessoas, humilhou alguém, ele falou. Aí eu parei e um dia desse ele tinha falado que não tinha ninguém na igreja. E ele acabou, você viu, quem é o burro da história? Porque ele falou que não tinha ninguém na minha igreja, que eu estava acabado, que não tinha ninguém. E ele acabou confessando, está lá nas falas dele, que tinha 40 mil pessoas. Qual é a igreja que dá 40 mil pessoas num culto? Qual é a igreja? Então, se eu tenho um mínimo de bom senso e de inteligência, eu vou imaginar que no meio dessas 40 mil pessoas tem muita gente bem informada, culta, e magistrados, médicos, tem pessoas que, né, teoricamente, não necessariamente a pessoa que não tem estudo é fácil de ser enganada, não. Mas tem muita gente culta ali, que se você acha que o culto não pode ser enganado, e autoridades que estão no meio dessas 40 mil, né? É verdade, tinha muitas autoridades no mundo. Tinha muitas. Tinha juiz, tinha advogado, tinha médico, tinha deputado, tinha, enfim. Aí o sujeito falou, humilhou na frente de 40 mil, aí você confessou que tinha 40 mil pessoas na igreja? Hein? Mas por que você acha que 40 mil... Será que são 40 mil bobos que vêm? Será que são 40 mil alienados, tá? Que usa aquele tapa-olho, né? Tapa-olho. Aquele negócio, hein? Ou você é o cavalo da história. Cavalo não, né? Burro, né? Mas vamos lá. Puxar o burro tá errado. Montar no burro é pesado. Carregar o burro também não dá. E como é que eu vou ter burro desse jeito? Mas tudo bem. Ninguém vai conseguir viver nesse mundo sem estar, né, eventualmente sendo abordado por algum burro também, né? Mas vamos lá, filho. Senhor apóstolo, mais uma mensagem aqui do nosso WhatsApp, põe na tela, por favor. O Mesaque Silva, ele diz, bom dia, apóstolo, me chamo Mesaque Silva. Quando conheci esta obra, eu estava no fundo do poço, mas através da sua pregação, apóstolo, e dos ensinamentos e da palavra de Deus, minha vida mudou. E em forma de gratidão estou investindo uma semente de R$200 para a obra de Deus. Apóstolo, continue salvando almas. O Senhor é exemplo para mim e para a minha família. Tem a foto dele ali? Sabe apóstolo? Que o texto sem vírgula e ponto, sim, é você que vai ter que ter a sensibilidade, entendeu? Tá? Coloca o texto lá, filha. Sim, senhor. Olha lá. Aí você vai ter que ter a sensibilidade. Bom dia, apóstolo. Aí você põe uma vírgula. Sim, senhor. Me chamo Mesaque Silva, ponto. Sim, senhor. Tá?
quando conheci esta obra, vírgula, eu estava no fundo do poço, ponto. Mas através da sua pregação, apóstolo, vírgula, e dos seus ensinamentos e da palavra de Deus, vírgula, mudou a minha vida, ponto. Entendeu? Isso é bacana. É certo que vão comentar isso aí, falar que eu não estou humilhando não, você sabe. Está ensinando. Mas deixa quieto. Vai lá. Apóstolo. Coloca na tela pra gente, por gentileza, a mensagem da Maitê. Ela diz assim: pastor, está uma bênção esse programa. Eu choro com suas palavras e me divirto com as coisas aí. E ela diz: graças a Deus pela sua, eu acho que ela quis dizer pela sua vida. Sou aqui do Piauí e estou socorrendo com R$600, sou da Assembleia de Deus. Que bênção, socorre. Aliás, essa semana é uma semana decisiva para nós. É uma semana decisiva para a obra de Deus. Essa semana nós precisamos de muita gente honrando, ajudando, semeando. Eu estou chamando uma multidão para fazer um investimento de R$200 na obra de Deus. Uma multidão. Uma multidão. Eu queria que todos que me assistem fizessem um esforço para socorrerem a obra com pelo menos R$200. Pelo menos R$200 esta semana. Domingo eu pedi o povo para fazer isso, não pedi? Sim, senhor. Então, muita gente aceitou, né? Muita gente. Com alegria no coração, né? Não tem nada de ameaçar, né? Se você não der, não existe isso. Então, abra o seu coração, tá? Essa semana eu preciso muito. Essa daí deu 600, a outra deu 4,200, né? 4,180. Então ajude, pelo menos com R$200, tá bom? Bom, eu vou ficar por aqui. Obrigado aí, inscreva-se no canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, me ajuda aí, ó. Me ajuda aí. E comenta aí, faz seu comentário aí, você de plantão, você que gosta de criticar, fala, hoje o Valdemiro reagiu às nossas falas, fala aí. É bom que dá uma moral para você, os seus seguidores lá, né? Não sei se você está puxando eles, seu cabeça ou está, né? Mas os seus seguidores vão dizer assim, lá, ó, reagiu mesmo, tá bom? Deus abençoe, fique em paz.